Este é o Constituição Federal, um projeto em parceria da TV Erga Omnes com o portal Intelectualidade Online, no qual eu, professor Marcelo Henrique, com muito prazer estarei aqui com vocês discutindo a nossa tão amada Constituição Federal de 1988, do seu artigo 1º até o último. Vamos começar, aliás, no preâmbulo, mas nesse projeto eu convido a todos, se quiserem, você tem uma empresa e quer de alguma maneira colaborar com esse projeto, ser um patrocinador, estamos à inteira disposição. Fale conosco por meio do Grupo Erga Omnes, www.grupoergaomnes.com.br ou 0800 830 2222, telefone e o WhatsApp. Entre em contato conosco, ou você, pessoa física, ou até todos os telespectadores que querem de alguma maneira nos ajudar e apoiar este projeto. Se você acha que isso é interessante, basta se inscrever no nosso canal Intelectualidade Online, que já estará muito nos honrando com a sua inscrição e com a sua audiência, a qual peço também a gentileza do like. Isso é muito importante para nós. Então, no encontro de hoje, eu vou falar sobre o preâmbulo, como eu disse há pouco. O preâmbulo é o dispositivo inicial, como o próprio nome já diz, da nossa Carta de 1988. Ele não tem função legal, não tem função normativa, mas ele diz muito sobre o chamado mens legislatores, a mentalidade, a intenção, a ideia do legislador constituinte. Então eu vou primeiro lê-lo para depois, em seguida, passar aí a analisá-lo. Vamos lá. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E vejam que é um texto carregado de muita significação e um texto historicamente muito importante, sobretudo se pensarmos esta transição do regime de exceção no regime militar para a redemocratização do Brasil e, por conseguinte, a promulgação desta carta, que foi a Carta Cidadã, uma Constituição que nos trouxe a democracia de volta e que, de fato, implementou um Estado democrático de direito e, ainda mais, um Estado humanitário de direito. Um Estado em que o ser humano, o homem e a mulher, mas eu digo homem como sentido de humanidade, o ser humano em si, é o grande protagonista, o grande bem jurídico protegido. Nesse sentido, eu gostaria agora de analisar pormenorizadamente, para que todos possam compreender alguns detalhes que às vezes pode passar despercebido em uma leitura mais afoita. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Quem são esses representantes do povo brasileiro que em 1988 se reuniram em Assembleia Nacional Constituinte? São os chamados deputados constituintes. Veja, não são deputados federais, não são senadores. Para a redação de uma nova Constituição, é necessário que se crie uma Assembleia Nacional Constituinte. E como isso acontece? Os atuais legisladores, os atuais membros das casas legislativas convocam uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, o povo é chamado para votar em deputados constituintes.
Então, no caso de 1988, da mesma forma, as pessoas foram às urnas, os eleitores, então, foram às urnas para eleger deputados constituintes. Então, quando se diz nós, representantes do povo brasileiro, é exatamente isso que se quer dizer. As pessoas, né, foram às urnas e elegeram esses constituintes, que estão lá, inclusive no fim da Constituição, assinaram todos os seus nomes, né, foram os responsáveis por elaborar esta carta. Lembrando que a Constituição é o exercício jurídico, é o contrato social de um Estado. Então, ela precisa ser representativa, e essa representatividade, por óbvio, acontece por meio da eleição direta nos seus constituintes. Constituinte, aquele que irá elaborar a Constituição. E, na sequência, para instituir um Estado democrático. Então, o preâmbulo já deixa muito claro que estes constituintes foram eleitos para instituir um Estado democrático, regime de governo da democracia, um Estado em que o poder emana do povo. Nós iremos ver isso logo em seguida, lá no parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição da República, em que diz que todo o poder emana do povo e ele será exercido direta ou indiretamente nos termos desta Constituição. Então, veja, o poder emana do povo. Se o poder emana do povo, nós estamos diante de uma democracia. E os constituintes foram, portanto, eleitos para promulgar, para redigir e promulgar uma carta democrática e assim instituir um Estado democrático de direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Vemos que neste preâmbulo, esses institutos, esses direitos, eles estão um pouco misturados se pensarmos a lógica, né, técnica de redação legislativa da própria Constituição. Mas todos prenunciam a grande importância que o terão nas linhas seguintes. Quando a Constituição menciona os direitos sociais, lembramos que tem o artigo 6º, que é destinado exatamente para os direitos sociais. É um artigo próprio da Constituição falando e versando aí detalhadamente sobre quais são os direitos sociais. Em seguida, temos individuais. Poxa vida, o nosso famoso e tão importante artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais. Então, esses direitos individuais, eles estão ali presentes, os coletivos também. Mas quando a Constituição fala sobre direitos individuais, ele está falando dessas tantas prerrogativas, esses tantos direitos e garantias que nós temos e que estão ali assegurados no artigo 5º. E ele cita alguns exemplos, tais como a liberdade, a segurança, o bem-estar ficou meio genérico aqui, né? O desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Lembrando que os nossos direitos fundamentais, os principais dos quais decorrem todos os outros, são a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Estão lá no caput do artigo 5º, né? E é uma decorrência também do que se prenunciava no preâmbulo da Constituição, como nós estamos acabando de ver. Então ela continua. Esses valores, que ela chama de valores, né, depois vemos que serão melhor refinados como direitos, mas esses valores são valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem pública internacional com a solução pacífica de controvérsias. É muito importante também esse outro trecho do preâmbulo, né? Porque uma sociedade fraterna e pluralista quer dizer uma sociedade que respeita todas as pessoas, que respeita todos os tipos, respeita todas as profissões, respeita as iniciativas pessoais e empresariais. É uma sociedade que deve aceitar as diferenças. Não à toa,
Logo em seguida, ela aponta, né, sem preconceitos, fundada na harmonia social. E aí vem algo também muito importante, que é o compromisso que o Brasil assume com a solução pacífica de conflitos, que aqui o preâmbulo chama de controvérsias. Né? Então, não importando se a natureza é doméstica, nacional, ou se a natureza é internacional, o Brasil se compromete dessa forma a buscar soluções pacíficas, soluções amigáveis, né, para a resolução de qualquer tipo de controvérsia, de qualquer tipo de conflito. Então seguimos aí sob a proteção de Deus. E eu gostaria de dedicar uma atenção muito especial a este ponto. Sabemos, claro, que o Estado brasileiro é laico, não confessional. Mas o que é Estado laico? É importante essa reflexão. Estado laico é que não professa uma religião oficial. Então, cuidado. Quando o legislador constituinte inscreve Deus no preâmbulo, ele faz uma homenagem a todo o povo brasileiro que tradicionalmente, desde a sua fundação, desde a sua descoberta, república e todos os outros estados que tivemos ao longo da história, é um povo que crê em Deus. Né? Então, no momento em que o primeiro ato público realizado em nosso país foi uma missa, né? Não há de se estranhar que a nossa Constituição mencione diretamente Deus e não pode ser considerada como um desrespeito àqueles que não creem, porque o Estado continua sendo laico. Não existe uma religião oficial que todos são obrigados a seguir ou que é a religião do Estado. Ao contrário, né, o artigo 5º prevê a liberdade de crença, a liberdade de culto também, que é muito importante, e mais, o artigo 5º determina a inviolabilidade dos locais de culto, das crenças. Então, todas as religiões estão acobertadas, estão protegidas aí pela nossa Carta de 1988. Então, quando o preâmbulo da Constituição faz uma alegoria a Deus, esta alegoria é uma homenagem à tradição de um povo que, desde a sua fundação, é um povo que acredita em Deus, que crê em Deus. Então, é uma questão de tradição e não uma questão propriamente de legislação. Por exemplo, um dos monumentos mais famosos do mundo, com certeza mais famoso do Brasil, cartão postal do Brasil para o mundo, o Cristo Redentor. Um monumento eminentemente cristão. Poxa, é uma estátua feita em pedra-sabão, belíssima. Né? Quem conhece sabe do que eu estou dizendo. E quem não conhece pessoalmente, vê-la nas fotos, é um cartão postal do Brasil. Isso não é dizer que o Brasil tem religião oficial ou que o cristianismo é uma religião oficial. Não. São homenagens à tradição cristã do Brasil. Como eu disse ainda há pouco, e repito, o nosso primeiro ato público foi uma missa. Então, temos que respeitar essa história, temos que respeitar essa tradição e, igualmente, respeitar e exigir que se respeite todas as religiões, todas as manifestações religiosas, não importa qual seja. Isso é uma determinação do nosso Estado. Não é democrático o Estado que não respeita as suas manifestações religiosas. E em seguida, a palavra promulgar, diferente, aí antônimo de outorgar. Outorgar é impor. As constituições, por exemplo, a Constituição Imperial, ela foi outorgada pela família real, pelo então imperador Dom Pedro. Então, outorgar é obrigar, é fazer com que seja aceito à força. Promulgar, em sentido completamente diferente, quer dizer, nós estamos aí, mediante um efeito e um conjunto de esforços, nós estamos apresentando, nós estamos aí colocando o resultado de todo o nosso esforço conjunto, as pessoas todas que elegeram e os constituintes que, em comum acordo, chegaram a essa conclusão. E esse esforço conjunto
é exatamente o que define a essência da nossa democracia. É o povo que elege os seus representantes, no caso da Constituição, elege os constituintes, e eles, no exercício dessa representação, criam o nosso Estado e formalizam, portanto, este contrato, esse instrumento contratual que é a Constituição, que disciplina o nosso Estado democrático de direito, mais precisamente nos termos do próprio preâmbulo da Constituição, a República Federativa do Brasil. República porque res pública quer dizer que tudo é do povo, a coisa é pública, res pertence às pessoas. Federativa porque é o nosso tipo de regime, federação. Temos a União, Estados e Municípios, são os entes federativos. Né? E o Brasil, porque de fato é o nosso nome, Brasil. Então, agradeço aí a quem ficou até agora. É a nossa oportunidade de estudar a nossa Constituição de uma maneira diferente. Geralmente os cursos de Direito Constitucional, eles abordam os temas, e aqui nós estamos abordando os artigos. Mais uma vez, você que se sentir interessado de alguma forma em colaborar com esse projeto, nos procure pelo Grupo Erga Omnes. Ou você que queira apenas assistir e muito colaborar com a sua audiência, deixe o seu like e se inscreva no canal Intelectualidade Online. Um prazer estar aqui e até a próxima com o artigo 1º da Constituição Federal de 1988.